Quando eu estava como servo ministerial, começou o campo português na Espanha. E eu e minha esposa fomos os primeiros aqui na Espanha, em Barcelona, a iniciar o campo português. Éramos pouquíssimos. Hoje já tem um circuito todo na Espanha. Quando fui recomendado ancião de congregação. Isso estamos falando de 12 anos atrás, mais ou menos. Quando fui recomendado ancião, então aí eu comecei a ser realmente usado pela organização essa. E fui levado a Betel, passei ali uma semana cursando metodologias de idioma para poder, assim, ajudar outras pessoas a aprenderem português para pregar em português. E eu fazia isso com toda a minha alma, com todo o meu coração. Eu me desvivia por essa organização. Eu podia trabalhar para ganhar dinheiro e ter outros objetivos, mas eu dedicava a trabalhar meio período simplesmente para me gastar para a organização depois. Eu fui coordenador de congregação, eu era pioneiro regular, eu servia em assembleias, sempre. Eu era tradutor nas assembleias, porque quando vinham os representantes de Betel, que discursavam alguns em espanhol, eu tinha que traduzir do espanhol para o português para assistência. Também fui usado na organização de assembleias, fui usado como discursante em assembleias regionais, eu fiz vários discursos de batismo, eu fazia discursos públicos no domingo das assembleias regionais, e eu estou falando a verdade, estou abrindo meu coração. Eu me lembro muito bem, quando na Despertai, julho de 2009, até tenho aqui uma irmã que também está desperta, ela colocou essa Despertai nos seus status e me chamou a atenção. Na Despertai de 2009, pelo menos em espanhol, julho de 2009, ali tem um parágrafo que diz assim: não se deve obrigar a ninguém a adorar a Deus de uma maneira que lhe pareça inadmissível, nem o fazer escolher entre suas crenças ou sua família. Isso diz a Despertai. E o que fez e o que faz a Watchtower? Totalmente o contrário do que está dizendo. Te colocam numa situação como que você se sente importante lá dentro. As pessoas, entre aspas, como que te veneram. Eu chegava nas assembleias, Edson e os ouvintes, e eu era uma pessoa que chegava nas assembleias e vinham pessoas que estavam conversando em grupos, deixavam de conversar para vir me dar um abraço. Posso citar iniciais de vários aqui, de vários. E eles não se atreverão a dizer nada, porque me temem, porque sabem que eu sei muita coisa. Se eu abrisse tudo o que eu sei, não ficaria uma situação muito agradável. Então, esses mesmos, não tem outra palavra, esses mesmos hipócritas, que antes vinham a abraçar-me, hoje são aqueles que evitam até falar comigo. Agora que, quando uma pessoa desperta, a pessoa se dá conta das coisas. Quando você está lá dentro, você fica cego, tudo você acha que é correto. Mas quando Cristo toca o coração da pessoa, da ovelha que ele escolhe, que é um trabalho de Cristo isso. Nós somos instrumentos, simplesmente. É Cristo que desperta as suas ovelhas. Né? Nós somos apenas usados como ferramentas em mãos de Cristo. Quando nós recebemos responsabilidades, a mentalidade de uma pessoa que toma a dianteira é a seguinte: eu vou dar, eu estou recebendo este privilégio de ser o responsável disso, então eu vou dar privilégios agora. Você já se sente importante. Você recebe um privilégio, entre aspas, uma escravidão, e agora vamos fazer mais escravos. Mais privilégios. E esses privilégios, ao fim das contas, é fazer trabalhar as pessoas de graça. Agora, algumas testemunhas de Jeová podem estar pensando que você não vê que está trabalhando para Jeová. Pesquisa primeiro, tem que analisar em que você está crendo, em o que você pensa, porque eu estou aqui hoje, depois de 3 anos de muito sofrimento. Eu pesava 105 quilos, eu estou com 89 quilos perdi 16 quilos de tanto sofrer. Não perdi por
por fazer exercício, por regimes, não, de sofrer. E eu estou falando a verdade, estou abrindo meu coração. Eu me lembro muito bem, quando na Despertai, julho de 2009, até tenho aqui uma irmã que também está desperta, ela colocou essa Despertai nos seus status e me chamou a atenção. Na Despertai de 2009, pelo menos em espanhol, julho de 2009, ali tem um parágrafo que diz assim: não se deve obrigar a ninguém a adorar a Deus de uma maneira que lhe pareça inadmissível, nem o fazer escolher entre suas crenças ou sua família. Isso diz a Despertai. E o que fez e o que faz a Watchtower? Totalmente o contrário do que está dizendo. Te colocam numa situação como que você se sente importante lá dentro. As pessoas, entre aspas, como que te veneram. Eu chegava nas assembleias, Edson e os ouvintes, e eu era uma pessoa que chegava nas assembleias e vinham pessoas que estavam conversando em grupos, deixavam de conversar para vir me dar um abraço. Posso citar iniciais de vários aqui, de vários. E eles não se atreverão a dizer nada, porque me temem, porque sabem que eu sei muita coisa. Se eu abrisse tudo o que eu sei, não ficaria uma situação muito agradável. Então, esses mesmos, não tem outra palavra, esses mesmos hipócritas, que antes vinham a abraçar-me, hoje são aqueles que evitam até falar comigo. Mas não evitam falar comigo porque eu seja um suposto apóstata, não. Evitam falar comigo porque têm medo, sabem o que eu sei. Sabem o que eu sei. Essa semana passada, sexta-feira, eu vou traduzir a carta que eu enviei de desassociação, que foi uma carta, um modelo enviado pela advogada da Associação de Vítimas de Testemunhas de Jeová, aqui da Espanha. As associações são muito boas para isso, porque nos orientam em como proceder contra uma organização que, de maneira mal intencionada, acabam com tua vida. Te separa da tua família, te afasta, te causa uma morte social. Meus pais estão com vida, têm 80 anos, mas é como se agora tivessem mortos, porque não querem ter contato comigo. Minha filha, que é daqui da Espanha, que está fanática com minha esposa, também não querem conversar comigo. Tudo isso é o que causa esta organização. E ainda querem e acham ruim quando dizem que eles causam vítimas. Aqui na Espanha, a organização processou a Associação de Vítimas, porque a Associação de Vítimas se chama Vítimas das Testemunhas de Jeová. É o cúmulo isso. É o cúmulo. Ainda bem que os juízes aqui, as leis da Espanha, são duros, não são... Eles vão atuar com justiça. Vai vir novidades desagradáveis para a Watchtower aqui. Não só aqui, como a nível mundial, né? Quando os fanáticos comecem a perceber em que estão envolvidos, então as coisas pode ser que se aclarem um pouco mais. A carta que eu enviei a semana passada à congregação, a última congregação a que pertenci, eu vou traduzir, está em espanhol, eu vou traduzir para que aquelas pessoas que estão pensando em fazer isso devem conhecer primeiro os seus direitos legais. Só uma mente educada pode entender um pensamento diferente ao seu, sem a necessidade de aceitar. Então, o que falta para muita gente é educação. A educação não se aprende na universidade. Se aprende desde pequeno, em casa, a saber escutar outros, ainda que você não esteja de acordo. Faz 4 meses, quando minha esposa me mandou embora de casa. Agora, eu fiquei sabendo essa semana que ela está dizendo, e muitos estão dizendo por aqui, que eu abandonei minha casa. Que mentira, que hipócritas. Que hipócritas. São essas as coisas que me machucam muito por dentro.
faz um ano e meio, 2, que eu tenho lutado para salvar minha família. Lutei. Eu cheguei a ajoelhar diante da minha esposa, ajoelhar chorando, pedindo para ela pelo menos me escutar. E faz 4 meses, ela me mandou sumir da minha casa. Some daqui. Essas foram as palavras textuais. Eu tenho mensagens onde eu digo isso para ela, eu posso provar isso. Mas diante da comunidade aí dos hipócritas, dos falsos mentirosos, é que eu abandonei minha casa. Abandonei minha casa, emagreci 16 quilos. Estou em tratamento psicológico, psiquiátrico, tomando medicamento para controlar minha ansiedade, que quase me deu um infarto. Eu tive desmaios. E por isso eu decidi dar a cara aqui. Eu não tenho. Tem uma frase aqui que eu li na internet, muito bonita. Diz assim: quando alguém perde tudo, perde também o medo. Você perdeu tudo, você perde o medo também. É assim. Então, eu agora, com a força de Cristo, porque eu não sou nada, mas eu sinto dentro de mim o poder mais além do normal para enfrentar as injustiças e ajudar mais pessoas a não entrarem aí. Se você está estudando a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, procure saber onde você está entrando. Não fique lendo parágrafos e marcando respostinha, não. Do que está dizendo. Te colocam numa situação como que você se sente importante lá dentro. As pessoas, entre aspas, como que te veneram. Eu chegava nas assembleias, e os ouvintes, e eu era uma pessoa que chegava nas assembleias e vinham pessoas que estavam conversando em grupos, deixavam de conversar para vir me dar um abraço. Posso citar iniciais de vários aqui, de vários. E eles não se atreverão a dizer nada, porque me temem, porque sabem que eu sei muita coisa. Se eu abrisse tudo o que eu sei, não ficaria uma situação muito agradável. Então, esses mesmos, não tem outra palavra, esses mesmos hipócritas, que antes vinham a abraçar-me, hoje são aqueles que evitam até falar comigo. Esses mesmos, não tem outra palavra, esses mesmos hipócritas, que antes vinham a abraçar-me, hoje são aqueles que evitam até falar comigo. Agora que quando uma pessoa desperta, a pessoa se dá conta das coisas. Quando você está lá dentro, você fica cego. Tudo você acha que é correto. Mas quando Cristo toca o coração da pessoa, da ovelha que ele escolhe, que é um trabalho de Cristo isso. Nós somos instrumentos simplesmente. É Cristo que desperta as suas ovelhas. Né? Nós somos apenas usados como ferramentas em mãos de Cristo. Quando nós recebemos responsabilidades, a mentalidade de uma pessoa que toma a dianteira é a seguinte: eu estou recebendo este privilégio de ser o responsável disso, então eu vou dar privilégios agora. Você já se sente importante. Você recebe um privilégio, entre aspas, uma escravidão, e agora vamos fazer mais escravos. Mais privilégios. E esses privilégios, ao fim das contas, é fazer trabalhar as pessoas de graça. Agora, algumas testemunhas de Jeová podem estar pensando que você não vê que está trabalhando para Jeová. Pesquisa primeiro, tem que analisar em que você está crendo, em o que você pensa, porque eu estou aqui hoje, depois de 3 anos de muito sofrimento. Eu pesava 105 quilos, eu estou com 89 quilos, perdi 16 quilos de tanto sofrer. Não perdi por fazer exercício, por regimes, não, de sofrer. E eu estou falando a verdade, estou abrindo meu coração. Eu me lembro muito bem, quando na Despertai, julho de 2009, até tenho aqui uma irmã que também está desperta, ela colocou essa Despertai nos seus status e me chamou a atenção. Na Despertai de 2009, pelo menos em espanhol, julho de 2009, ali tem um parágrafo que diz assim:
Não se deve obrigar a ninguém a adorar a Deus de uma maneira que lhe pareça inadmissível, nem o fazer escolher entre suas crenças ou sua família. Isso diz a Despertai. E o que fez e o que faz a Watchtower? Totalmente o contrário do que está dizendo. Te colocam numa situação como que você se sente importante lá dentro. As pessoas, entre aspas, como que te veneram. Eu chegava nas assembleias, Edson e os ouvintes, e eu era uma pessoa que chegava nas assembleias e vinham pessoas que estavam conversando em grupos, deixavam de conversar para vir me dar um abraço. Posso citar iniciais de vários aqui, de vários. E eles não se atreverão a dizer nada, porque me temem, porque sabem que eu sei muita coisa. Se eu abrisse tudo o que eu sei, não ficaria uma situação muito agradável. Então, esses mesmos, não tem outra palavra, esses mesmos hipócritas que antes vinham a abraçar-me, hoje são aqueles que evitam até falar comigo. Mas não evitam falar comigo porque eu seja um suposto apóstata. Não. Evitam falar comigo porque têm medo. Sabem o que eu sei. Sabem o que eu sei. Essa semana passada, sexta-feira, eu vou traduzir a carta que eu enviei de desassociação, que foi uma carta, um modelo enviado pela advogada da Associação de Vítimas de Testemunhas de Jeová, aqui da Espanha. As associações são muito boas para isso, porque nos orientam em como proceder contra uma organização que, de maneira mal intencionada, acabam com tua vida. Te separa da tua família, te afasta, te causa uma morte social. Meus pais estão com vida, têm 80 anos, mas é como se agora tivessem mortos, porque não querem ter contato comigo. Minha filha, que é daqui da Espanha, que está fanática com minha esposa, também não querem conversar comigo. Tudo isso é o que causa esta organização. E ainda querem e acham ruim quando dizem que eles causam vítimas. Aqui na Espanha, a organização processou a Associação de Vítimas, porque a Associação de Vítimas se chama Vítimas das Testemunhas de Jeová. É o cúmulo isso. É o cúmulo. Ainda bem que os juízes aqui, as leis da Espanha, são duros, não são... Eles vão atuar com justiça. Vai vir novidades desagradáveis para a Watchtower aqui. Não só aqui, como a nível mundial, né? Quando os fanáticos comecem a perceber em que estão envolvidos, então as coisas pode ser que se aclarem um pouco mais. A carta que eu enviei a semana passada à congregação, a última congregação a que pertenci, eu vou traduzir, está em espanhol, eu vou traduzir para que aquelas pessoas que estão pensando em fazer isso devem conhecer primeiro os seus direitos legais. Você não é um robô. Você é uma pessoa livre. Isso de, aqui a perguntinha e marca aqui com a caneta. Não marca nada com a caneta. Lê a Bíblia. Estuda, medita no que você está lendo. Ora antes e pede, Senhor, aquilo que for para o meu benefício, que entre no meu coração. Que entre na minha alma. Como pode ser? Eu me lembro que quando, como ancião na congregação, se alguém falasse mal de Jeová ou de Jesus Cristo, essa pessoa estava fraca, tem que aconselhar ela, tem que ajudar a fortalecer-se espiritualmente. Falar mal contra Jeová e Cristo, hein? Prestem atenção nisso. Agora, se falou mal do corpo governante, tem que eliminar o assunto já, hein? Tem que expulsar. Aonde a gente está? Você pode falar mal de Deus e de Cristo, mas do corpo governante não. De 8 velhos idosos que estão lá com um Rolex de $24 mil no pulso. Com anéis que eu trabalho o mês inteiro, eu não posso comprar um. Que viajam de primeira classe. Que compram garrafas de uísque que valem uma nota. E se compram garrafas de uísque, não é para enfeitar a prateleira, não. É para tomar. Nas festas particulares que devem fazer. Isso revolta uma pessoa que viveu a vida inteira se desgastando ali.
E você vai falar com um fanático, eles dão desculpa para tudo isso daí. Eu não sei de onde eles tiram essa desculpa. É como aquele que tem uma mulher, ou um homem que tem a mulher que trai ele, ou a mulher que tem o marido que trai. E que não quer ver. Você mostra, você fala, o errado é você, não o traidor. São os chifrudos espirituais. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Eu fui falar com um tio meu me disse, mas tudo que vem do escravo fiel discreto, temos que aceitar. Eu falei, tem que aceitar por quê? Se na Sentinela de 2017, fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, eles dizem que cometem erros, não são infalíveis e não são inspirados por Espírito Santo. Aonde está? Eu só penso uma coisa, a todos que estão ouvindo. Eu hoje não penso, eu tenho certeza que estão baixo influências demoníacas. É o que eu penso. Satanás cega a mente das pessoas. Não são más pessoas. É o que eu falei antes. Os maus de verdade é a cúpula. E também os anciãos que sabem e atuam de maneira hipócrita. Porque quando você vai aos anciãos, que nem quando eu tive um problema aqui com o corpo de anciãos, que eu já comentei, que eu me enfrentei a um corpo de anciãos, que eu olhei bem para eles e disse assim, vamos ver se vocês vão ter consciência para orar diante de Deus de agora em diante, depois que eu expliquei tudo para eles o que eu pensava. Será que vocês vão ter consciência de orar diante de Deus, depois de tudo que eu falei? Era uma congregação espanhola, né? Uma congregação espanhola. O coordenador era RS, que era unido como uma pequena seita dentro de outra seita, com MM, sua mão direita, DG, que era outro, que era unido ali, e outros mais. Éramos 8. E eu não me acovardei, porque me lembrei das palavras de Cristo, que disse, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai que está no céu. Então, aquele que está me escutando não pode se envergonhar. João, capítulo 16, versículo 2, diz que chegaria um tempo onde seríamos expulsados das sinagogas. E viria a hora em que aqueles que nos matem pensarão estar fazendo uma obra sagrada, rendendo o serviço sagrado a Deus. A mim me estão matando, né? Assim eu digo. Eu não sei se uma hora ou outra pode me dar um infarto, pode me dar... Mas sabe o que acontece? Minha família nem importa. Faz 4 meses que meus pais, que me diziam que me amavam tanto, não atendem nem meu telefone. Meus primos, meus tios, só tem um primo, que é meu irmão para mim, que me dá atenção. Os seres humanos necessitamos carinho. E eles pensam que fazendo isso eu vou voltar para essa máfia? Pois não. Vocês estão enganados. Porque agora eu sei a verdade. Eu sei aonde eu estava. Podem me colocar num paredão e me fuzilarem, eu não volto mais ali. Eu nunca falei com tanto coração como eu estou falando hoje aqui com vocês. Mas eu me preparei muito para falar aqui. Os hipócritas que me abraçavam nas assembleias, por favor, esqueçam-se de mim. Esqueçam-se. Eu quero ser um servo de Cristo, não de homens. Eu hoje sirvo a Cristo, a nenhum homem. Nenhum. Eu sirvo a Cristo. É meu líder e meu rei. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, ali o apóstolo Paulo disse que nem guerras, nem governos, nem autoridades seriam capazes de me separar do amor de Deus que está em quem? O que diz a Bíblia? Do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não no corpo governante. É que me faz graça quando eu vejo Steven Led com aquelas caretas. Eu falo, como pode ser? Parece aqueles televendedores das madrugadas da televisão. E faltam fazer reverência para esses homens. Agora que quando uma pessoa desperta, a pessoa se dá conta das coisas. Quando você está lá dentro, você fica cego. Tudo você acha que é correto. Mas quando Cristo toca o coração da pessoa, da ovelha que ele escolhe, que é um trabalho de Cristo isso. Nós somos instrumentos, simplesmente. É Cristo que desperta as suas ovelhas. Né? Nós somos apenas usados como ferramentas em mãos de Cristo.
Quando nós recebemos responsabilidades, a mentalidade de uma pessoa que toma a dianteira é a seguinte: eu estou recebendo este privilégio de ser o responsável disso, então eu vou dar privilégios agora. Você já se sente importante. Você recebe um privilégio, entre aspas, uma escravidão, e agora vamos fazer mais escravos. Mais privilégios. E esses privilégios, ao fim das contas, é fazer trabalhar as pessoas de graça. Agora, algumas testemunhas de Jeová podem estar pensando que você não vê que está trabalhando para Jeová. Pesquisa primeiro, tem que analisar em que você está crendo, em o que você pensa, porque eu estou aqui hoje, depois de 3 anos de muito sofrimento. Eu pesava 105 quilos, eu estou com 89 quilos perdi 16 quilos de tanto sofrer. Não perdi por fazer exercício, por regimes, não, de sofrer. E eu estou falando a verdade, estou abrindo meu coração. Eu me lembro muito bem, quando na Despertai, julho de 2009, até tenho aqui uma irmã que também está desperta, ela colocou essa Despertai nos seus status e me chamou a atenção. Na Despertai de 2009, pelo menos em espanhol, julho de 2009, ali tem um parágrafo que diz assim: não se deve obrigar a ninguém a adorar a Deus de uma maneira que lhe pareça inadmissível, nem o fazer escolher entre suas crenças ou sua família. Isso diz a Despertai. E o que fez e o que faz a Watchtower? Totalmente o contrário do que está dizendo. Te colocam numa situação como que você se sente importante lá dentro. As pessoas, entre aspas, como que te veneram. Eu chegava nas assembleias, Edson e os ouvintes, e eu era uma pessoa que chegava nas assembleias e vinham pessoas que estavam conversando em grupos, deixavam de conversar para vir me dar um abraço. Posso citar iniciais de vários. Porque sabem que eu sei muita coisa. Se eu abrisse tudo o que eu sei, não ficaria uma situação muito agradável. Então, esses mesmos, não tem outra palavra, esses mesmos hipócritas, que antes vinham a abraçar-me, hoje são aqueles que evitam até falar comigo. Mas não evitam falar comigo porque eu seja um suposto apóstata, não. Evitam falar comigo porque têm medo, sabem o que eu sei. Sabem o que eu sei. Essa semana passada, sexta-feira, você tem que pagar o carrinho, e se a polícia parar você, porque aqui na Espanha é muito forte isso, né? Se a polícia parar você, você tem que falar que o carrinho é teu, não é deles, hein? Porque se a polícia te for uma multa, até você que tem que pagar. Eles não. Eles não, mas quem manda você ir é eles. Faz 4 meses, quando minha esposa me mandou embora de casa. Agora, eu fiquei sabendo essa semana que ela está dizendo, e muitos estão dizendo por aqui, que eu abandonei minha casa. Que mentira, que hipócritas. Que hipócritas. São essas as coisas que me machucam muito por dentro. Faz um ano e meio, 2, que eu tenho lutado para salvar minha família. Lutei. Eu cheguei a ajoelhar diante da minha esposa, ajoelhar chorando, pedindo para ela pelo menos me escutar. E faz 4 meses, ela me mandou sumir da minha casa. Some daqui. Essas foram as palavras textuais. Eu tenho mensagens onde eu digo isso para ela, eu posso provar isso. Mas diante da comunidade aí dos hipócritas, dos falsos mentirosos, é que eu abandonei minha casa. Abandonei minha casa, emagreci 16 quilos. Estou em tratamento psicológico, psiquiátrico, tomando medicamento para controlar minha ansiedade, que quase me deu um infarto. Eu tive desmaios. E por isso eu decidi dar a cara aqui. Eu não tenho. Tem uma frase aqui que eu li na internet, muito bonita. Diz assim: quando alguém perde tudo, perde também o medo.
você perdeu tudo, você perde o medo também. É assim. Então, eu agora, com a força de Cristo, porque eu não sou nada, mas eu sinto dentro de mim o poder mais além do normal para enfrentar as injustiças e ajudar mais pessoas a não entrarem aí. Se você está estudando a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, procure saber onde você está entrando. Não fique lendo parágrafos e marcando respostinha, não. Você não é um robô. Você é uma pessoa livre. Isso de, você lê aqui a perguntinha e marca aqui com a caneta. Não marca nada com a caneta. Lê a Bíblia. Estuda, medita no que você está lendo. Ora antes e pede, Senhor, aquilo que for para o meu benefício, que entre no meu coração. Que entre na minha alma. Como pode ser? Eu me lembro que quando, como ancião na congregação, se alguém falasse mal de Jeová ou de Jesus Cristo, essa pessoa estava fraca, tem que aconselhar ela, tem que ajudar a fortalecer-se espiritualmente. Falar mal contra Jeová e Cristo, né? Prestem atenção nisso. Agora, se falou mal do corpo governante, tem que eliminar o assunto já, hein? Tem que expulsar. Aonde a gente está? Você pode falar mal de Deus e de Cristo, mas do corpo governante não. De 8 velhos idosos que estão lá com um Rolex de $24 mil no pulso. Com anéis que eu trabalho o mês inteiro, eu não posso comprar um. Que viajam de primeira classe. Que compram garrafas de uísque que valem uma nota. E se compram garrafas de uísque, não é para enfeitar a prateleira, não. É para tomar nas festas particulares que devem fazer. Isso revolta uma pessoa que viveu a vida inteira se desgastando ali. E você vai falar com um fanático, eles dão desculpa para tudo isso daí. Eu não sei de onde eles tiram essa desculpa. É como aquele que tem uma mulher, ou um homem que tem a mulher que trai ele, ou a mulher que tem o marido que trai. E que não quer ver. Você mostra, você fala, o errado é você, não o traidor. São os chifrudos espirituais. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Eu fui falar com um tio meu me disse, mas tudo que vem do escravo fiel discreto, temos que aceitar. Eu falei, tem que aceitar por quê? Se na Sentinela de 2017, fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, eles dizem que cometem erros, não são infalíveis, e não são inspirados por Espírito Santo. Aonde está? Eu só penso uma coisa, a todos que estão ouvindo, você não é um robô. Eu hoje não penso, eu tenho certeza que estão baixo influências demoníacas. É o que eu penso. Satanás cega a mente das pessoas. Não são más pessoas. É o que eu falei antes. Os maus de verdade é a cúpula. E também os anciãos que sabem e atuam de maneira hipócrita. Porque quando você vai aos anciãos, que nem quando eu tive um problema aqui com o corpo de anciãos, que eu já comentei, que eu me enfrentei a um corpo de anciãos, que eu olhei bem para eles e disse assim, vamos ver se vocês vão ter consciência para orar diante de Deus de agora em diante, depois que eu expliquei tudo para eles o que eu pensava. Será que vocês vão ter consciência de orar diante de Deus, depois de tudo que eu falei? Era uma congregação espanhola, né? Uma congregação espanhola. O coordenador era RS, que era unido como uma pequena seita dentro de outra seita, com MM, sua mão direita, DG, que era outro, que era unido ali, e outros mais. Éramos 8. E eu não me acovardei, porque me lembrei das palavras de Cristo, que disse, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Então, aquele que está me escutando não pode se envergonhar. João, capítulo 16, versículo 2, diz que chegaria um tempo onde seríamos expulsados das sinagogas. E viria a hora em que aqueles que nos matem pensarão estar fazendo uma obra sagrada, rendendo o serviço sagrado a Deus. A mim me estão matando, né? Assim eu digo. Eu não sei se uma hora ou outra pode me dar um infarto,
Pode me dar... Mas sabe o que acontece? Minha família nem importa. Faz 4 meses que meus pais, que me diziam que me amavam tanto, não atendem nem meu telefone. Meus primos, meus tios, só tem um primo, que é meu irmão para mim, que me dá atenção. Os seres humanos necessitamos carinho. E eles pensam que fazendo isso eu vou voltar para essa máfia? Pois não. Vocês estão enganados. Porque agora eu sei a verdade. Eu sei aonde eu estava. Podem me colocar num paredão e me fuzilarem, eu não volto mais ali. Eu nunca falei com tanto coração como eu estou falando hoje aqui com você. Mas eu me preparei muito para falar aqui. Os hipócritas que me abraçavam nas assembleias, por favor, esqueçam-se de mim. Esqueçam-se. Eu quero ser um servo de Cristo, não de homens. Eu hoje sirvo a Cristo, a nenhum homem. Nenhum. Eu sirvo a Cristo. É meu líder e meu rei. Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39, ali o apóstolo Paulo disse que nem guerras, nem governos, nem autoridades seriam capazes de me separar do amor de Deus que está em quem? O que diz a Bíblia? Do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não no corpo governante. É que me faz graça quando eu vejo Steven Led com aquelas caretas. Eu falo, como pode ser? Parece aqueles televendedores das madrugadas da televisão. E faltam fazer reverência para esses homens. Eu queria comentar, porque tem muitos que estão lá, que eram companheiros meus, anciãos de congregação, que eu tenho amor por eles. E eu queria citar uma passagem bíblica que eu acho que foi uma que me ajudou muito, e eu acho que pode ajudar muitas pessoas a entenderem o conceito de Cristo sobre o que é a adoração pura, né? Verdadeira. Em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o 37, ali fala a passagem do samaritano, né? Que todo mundo sabe. Mas o aspecto que eu vou destacar dessa passagem não é o aspecto de que os salteadores bateram nele, né? Nada disso. O aspecto que eu quero destacar é o que Cristo destacou. Um homem versado na lei perguntou a Cristo para prová-lo. Não era sincero. Senhor, o que tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Herdar a vida eterna. A pergunta, desde si, já é essencial para entendermos coisas. Senhor, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? É o que todos também queremos saber. Senhor, o que eu tenho que fazer para te agradar? Para ter teu beneplácito? Para ter tua aprovação? E, em consequência, ganhar uma vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei? E o homem respondeu corretamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em seguida, Cristo disse a história do samaritano, que estava na margem de uma estrada, machucado, depois de ter sido roubado e apaleado, né? Quem passou primeiro? Quem passou primeiro? Um sacerdote. Bem visto, adorador, posição, como superintendente, ancião, pioneiro especial, um sacerdote passou lá. O que fez o sacerdote? Olhou para o outro lado. E foi embora. Depois quem veio? Levita, encarregado do templo, uma tribo especial, os varões ali, aprovação de Deus, certeza. Levita, mais cargo, mais privilégio. Passou de largo, foi embora, nem deu atenção. Depois quem veio? O samaritano, imundo, mundano, o que ia morrer no Armagedon. Ele parou. Pegou o homem, cuidou dele, curou das feridas, colocou no seu próprio animal, levou, pagou. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Ele era um adorador, mas era um samaritano. Um imundo para os verdadeiros adoradores. Daquela época, supostos verdadeiros adoradores. Sacerdotes, levitas, posição, nome. E Cristo disse então, ao versado na lei, qual desses 3 você acha que foi o próximo desse homem? E então o homem diz, aquele que o ajudou. Não falou nem o samaritano, falou aquele que o ajudou. Falou, vai você e faz o mesmo, e ganharás a vida.
que a gente chega nessa conclusão? Você que está aí, que é um pimo, aqui na Espanha a gente fala pimo, é aqueles que sabem o que é a verdade, mas continuam lá dentro devido a uma infinidade de situações, e tem aqueles que ficam simplesmente para manter seu privilégio. Porque gosta de aparecer importante. Gosta de parecer, porque não é importante, hein? Você só parece ser importante. Você é o menos importante. Você só pensa que é importante. Tua cabeça é assim. Você só pensa que é importante. Você não é nada. Você não vai ganhar a vida, conforme disse Cristo. Se você não se arrepender e mudar teu proceder. Se você não arrepender e mudar teu proceder, você não vai ganhar a vida. Quem ganhou a vida foi o samaritano. Quem ia ganhar a vida era o samaritano. Não o sacerdote e nem o levita. Era o samaritano. Só para manter sua presença, sua posição, você não vai ganhar a tua vida. Você está se enganando a você mesmo. Que eu te contei o que eu estava sofrendo, e você fez uma coisa que você não vai lembrar, talvez, mas eu vou te dizer porque eu gostei muito. Você me enviou uma canção de Elvis Presley. Você não me enviou nenhum texto bíblico naquele momento, não. Você me enviou uma canção de Elvis Presley que se chama My Way. E com a tradução, para que eu pudesse ler a tradução, que eu não sou muito bom de inglês, e entre as palavras desta música dizia assim: para que serve um homem o que ele tem, senão ele mesmo? Então ele não tem nada. Para dizer o que ele pensa e sente de verdade. E não as palavras ordenadas por outros, ou de alguém que se ajoelha. Para que serve um homem se ele não pode ser ele mesmo? Para que serve? Não serve para nada. A associação, o que faz, é fazer você ter a possibilidade de dizer o que você sente. Com um respaldo jurídico. Por quê? Porque a Watchtower é uma grande multinacional. Se você que está aí no Brasil entrar em Google e põe venda de ativos Testemunhas de Jeová, você vai ver um negócio que é o campo da Várzea ali de Marília, que chama o Mineirão. Aqueles que são de Marília vão saber onde é. É muito conhecido. Eu joguei muita bola lá depois. E tem um gramado assim atrás do gol. Enquanto meu pai assistia o jogo com meu tio, eu fui sentar no gramado e sentei em cima de um formigueiro. De formiga lava-pé. Só que como eu sentei, não lavou minha pé. Não lavou meu pé. Então, claro, eu tive que sair correndo. Ou se fosse uma formiga só, não ia acontecer nada. Mas com muitas, eu tive que sair correndo. E chorei muito, porque eu era criança. A associação serve para isso. A associação é uma maneira de que a pessoa sinta um respaldo, um amparo, de poder dizer o que sente a uma multinacional que oprime as pessoas. E que engana e cega as pessoas. Quando ela me mandou embora de casa, faz 4 meses, eu fiquei 15 dias. Bom, primeiro me mandou embora, não sabia se eu ia ter aonde dormir, comer. O carro, eu tenho um carro novo que eu tinha deixado com ela. Dependi de um amigo aqui da Espanha, que você conhece, o Oscar, que me estendeu a mão.
Também é uma frase bonita que eu lembro, quando eu penso no Oscar, eu penso no seguinte: o Oscar e a sua esposa, Laura, são para mim minha família, e sua filhinha, Rael. Tem uma frase aqui que diz o seguinte: aquele que mesmo lidando com seus problemas te ajuda nos teus, esse não é um amigo. Esse te ama. E eu me emociono em dizer isso porque Oscar, Laura e sua filha foi quem me estenderam a mão. Foram usados por Cristo, obviamente. Então eu vim para a casa deles, estive aqui 2 semanas até alugar uma casa para mim. Durante esses 15 dias, minha ex-esposa não procurou saber de mim, nem sabia se eu estava comendo, bebendo, nem nada. Antes, sim, falava para as pessoas por aí que eu tinha ido embora de casa e isso não aconteceu. Depois, ela tentou uma aproximação. Tentou que eu voltasse, mas que eu voltasse nas suas condições. Que eu voltasse baixo as condições que ela coloca. E eu, então, fui irredutível, eu não quero mais estar sujeito ao Watchtower. Nunca mais na minha vida. E agora, depois de tudo que eu já sofri, eu acho que é momento de passar página. É momento de olhar adiante, eu nunca imaginei isso na minha vida, mas já que essa é a minha realidade, Provérbios, não sei se é Provérbios ou Eclesiastes 6:9, não me lembro exatamente se é Eclesiastes 6:9 ou Provérbios 15:15, não me lembro exatamente, tenho que verificar. Diz assim, em espanhol eu vou dizer, porque eu tenho tudo em espanhol, diz, melhor é o ver dos olhos do que o vagar da alma de um lugar para o outro. O que é que nossos olhos veem? A nossa realidade. Os olhos veem o que está diante de nós. O vagar da alma de um lugar para o outro é ilusões. A minha realidade hoje é a que é. Que eu estou sozinho, tenho a Cristo, né? Estou sozinho. Tenho amigos verdadeiros, que Oscar, Laura, sua filha. Tenho a vocês aí, que estão longe, mas que eu já considero amigo. Se um dia eu for para o Brasil, você pode ter certeza que eu vou aí para nós. Eu gostaria de ler um versículo bíblico para mim terminar sentindo mais paz no meu coração. Eu quero ler e assim já ficarei em paz, que é Romanos 8, capítulo 38, que eu já citei, mas gostaria de ler diretamente da Bíblia, que diz assim, 8, 38 e 39. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com Amém. isso eu termino.